Nós escolhemos para este dia uma lição que está no Evangelho segundo Lucas. Nós gostaríamos que os irmãos abrissem no capítulo 10. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do samaritano. Eu tenho dito aos nossos irmãos que é preciso olharmos para as Escrituras com certo cuidado, para que nas letras nós possamos enxergar a verdade que Deus está revelando ao seu povo. E esta revelação, ela não se limita apenas a uma ou outra pessoa, mas o Espírito, ele quer falar com todos, porque deseja instruir a todos. É óbvio que nós temos os nossos irmãos mais velhos, mais experimentados no exame das Escrituras. Com certeza, aqueles que já estão há mais anos convivendo com a palavra, eles têm mais facilidade para descobrir os mistérios, aquele conhecimento que está velado, escondido na narrativa bíblica. E Deus, ele vai também se mostrando a nós, de acordo com nossas condições para receber os ensinamentos. Isso não anula a necessidade que temos de conversar com os irmãos que são mais experimentados que nós. Hoje existe um espírito no mundo que, infelizmente, entrou também nas nossas casas, que é o espírito de suficiência, que faz o homem acreditar que ele não precisa de nada, que basta ele ter em suas mãos um telefone celular para encontrar todas as respostas que ele está procurando, o que não é verdade. Nós sabemos que o mundo hoje está mergulhado num ambiente de natureza espiritual, de natureza etérea, transcendental. Isso significa que é uma coisa que nós não vemos, mas é real. Este ambiente está ficando saturado da presença do mal, do inimigo. E podemos ter certeza que essa maldade, aonde traz doutrinas de todo tipo, ensinamentos de toda natureza, este mal ele se espalha com muita facilidade pela internet, pelas redes sociais, por todos os meios de comunicação. É a dinâmica do espírito do próprio mundo, que enche os homens de vaidade, de pretensa sabedoria. E esta ilusão, ela é tão poderosa que arrasta também irmãos para este caminho. Irmãos invigilantes, neófitos, novatos, que estão dando os primeiros passos ainda no aprendizado acerca da doutrina das Escrituras, mas deixam-se levar por aquilo que já consegue compreender, como se já compreendesse tudo, todas as coisas. Isso não é verdade. Porque são muitos e muitos anos necessários para que a gente chegue a um razoável entendimento. Veja os nossos amados, que faz apenas 5 anos que nós estamos começando a receber as novas revelações que tratam acerca do povo das Escrituras, do povo Israel, mostrando que é mesmo um povo separado, um grupo de almas que, desde o começo da história da humanidade, foi escolhido para ser treinado, instruído, desenvolvido em suas
potencialidades, de modo que no futuro pudesse cumprir o papel que foi revelado a Abraão, de modo que todas as famílias da terra dependessem deste povo. Em que sentido? Politicamente, economicamente, tecnologicamente? Não. No sentido de receberem a orientação, as demais nações, acerca da lei natural, que é a lei revelada pelo Criador nas Escrituras, e que acabaram, naturalmente, sendo transformadas em leis religiosas. E fonte de onde nasceram as crenças. Mas nós, basta olharmos um pouco para essas crenças, ligadas ao cristianismo e mesmo ao judaísmo, para percebermos que, em maioria, os seus seguidores entendem coisa alguma daquilo que é ensinado pelo Espírito do Senhor. Infelizmente, porque se fosse possível, infelizmente não é possível, se fosse possível, o mundo estaria em outro estágio. Nós não veríamos tanto sofrimento, tantos abusos, tantas injustiças, loucuras, desarranjos, como nós estamos vendo nos nossos dias. Portanto, todos nós que, sob o ponto de vista da eternidade da alma, das suas vidas contínuas, porque a alma ela nasce continuamente trabalhando na obra de Deus. Sob esse ponto de vista, sob esta ótica, nós entendemos que há muito a aprender. E que, na medida em que avançamos no conhecimento, nós descobrimos que nós não sabemos nada. E sabemos pouquíssimo. Apenas arranhamos o conhecimento que está velado nos textos bíblicos, resumidos, escondidos em parábolas. As lições preciosas estão ali, guardadas, para quem puder descobrir, para quem tiver condições mínimas. Porque é necessário que haja condições mínimas de desenvolvimento da alma para ela ter acesso ao conhecimento. Não é simplesmente ler. Ler qualquer um lê. Interpretar qualquer um interpreta. E fazem as interpretações mais loucas, como nós temos visto. Sob a bandeira da liberdade, da democracia, e amém que seja assim, nós temos pessoas que abrem seitas, religiões, se colocam como mestres, como discípulos de Cristo, apóstolos. Saem por aí fazendo loucuras, doidices de todo tipo, conduzindo cegos para o abismo, como dizia Jesus. Porque basta ter uma rápida atenção aos discursos que eles fazem, ou a gente ter uma conversa com eles, para perceber que eles não sabem de nada. Estão sendo guiados e dominados por espíritos mentirosos, por espíritos enganadores. Mas estão aí achando que caminham com Deus. Precisamos, assim, prestar atenção nas nossas leituras, com muita humildade, com simplicidade no nosso coração, sabendo que nós devemos ser instruídos pelo Espírito de Deus. Instruídos devidamente. A parábola do samaritano, ela está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Quer dizer, a Boa Nova de Lucas. A história do Cristo, aquele profeta esperado por todo o povo de Israel, do nosso ponto de vista, é a história que Lucas escreveu. Importante também nós considerarmos que Lucas não viveu com Jesus. Ele fez os seus escritos bem à frente. Ele anotou coisas
que as pessoas comentavam. E ele fez muito bem. Ele o fez com procedência. Porque dizem que ele era uma pessoa mais esclarecida do que as pessoas comuns do seu tempo. A parábola do samaritano está no versículo 25 do capítulo 10 deste evangelho. E ela parece querer tratar da forma como nós que estamos dentro da comunidade, dentro da igreja, nós que pertencemos ao povo Israel, a maneira como nós podemos ser enganados pelo espírito de suficiência que sempre esteve presente no meio das religiões. Nós percebemos que Jesus ele era um sacerdote diferente. Há que considerar que ele era tido como um rabi, porque era um mestre. E não se conhece mestres ou rabis que não tivessem se preparado devidamente para desempenhar a sua missão. Devemos observar que dos 13 aos 30 anos não há relatos a respeito da pessoa de Jesus. Também devemos observar outra coisa. Quando ele nasceu, vieram homens que eram versados no conhecimento oculto. Eles eram chamados magos. De onde eles vieram? Do Oriente, onde haviam escolas que preparavam, que ensinavam os homens a encontrarem o caminho do seu ministério. Observemos essas coisas, porque pode parecer que Deus escolhe um indivíduo qualquer, sem qualquer preparo, e faz dele um discípulo, faz dele um apóstolo. Isso não é verdade, irmãos. Deus pode até escolher uma pessoa de bem para desempenhar uma tarefa, uma missão. Mas nós vemos que essas pessoas, mesmo sob influência do Espírito, elas são pessoas que trazem os seus limites. Basta observarmos com cuidado os apóstolos do Cristo. Nós vamos perceber que alguns eram bem mais instruídos. Outros também falavam do bem, falavam do amor, mas eram menos instruídos. Eles tinham menos sabedoria. Então, se há esse campo de desenvolvimento, nós precisamos caminhar nesse sentido. As religiões, para a nossa tristeza, elas caminham num campo obscuro, que é o campo dos dogmas. O que é o dogma? É uma crença qualquer, em uma passagem das Escrituras, sem que precise haver qualquer explicação. Alguém criou o dogma. Alguém ou um grupo de pessoas, ao longo da história do cristianismo, principalmente do cristianismo, criaram dogmas. Uma ou mais pessoas. E fizeram disso as doutrinas. Aí daí nasceu a teologia, chamada teologia cristã. Mas veja só, na época de Jesus havia sacerdócio, como temos hoje, pastores, padres, enfim, lideranças, etc. Havia esses mesmos sujeitos, eles estavam lá. E por incrível que pareça, Jesus ele não foi ordenado como pastor dentro dos mecanismos do Sinédrio, nas escolas dos judeus que preparavam sacerdotes. Ele não foi levantado como um sacerdote que teria sido ordenado por homens, mas ele teria sido levantado segundo as Escrituras, pelo poder de Deus que o escolheu e o preparou fora desse sistema oficial de coisas. Nós temos um sistema oficial de coisas aqui na Terra hoje? Temos. É o sacerdócio humano, comum, que nós temos nas igrejas. Ah, mas eles não têm um papel? Tem papel, como tiveram na época de Jesus.
Mas estejamos atentos, porque eles se tornaram os grandes inimigos do Senhor. E a passagem do samaritano parece fazer uma crítica. É uma parábola de Jesus que esconde ali um conhecimento. Ele dizia, quem tem ouvido, de ouvir que ouça. Quem tem olhos de ver que veja. Ele frequentemente usava essas expressões, justamente para dizer a quem pudesse entender, que havia naquela história, naquela lição, um ensinamento profundo, valioso, não acessível ou perceptível pelas pessoas comuns. Então, a parábola do samaritano, ela traz essa crítica dele. Ele, como um mestre, ele constitui uma história e traz à tona essa cegueira que, por vezes, toma conta dos corações religiosos, dos sacerdotes, principalmente, fechando a porta para o sentido verdadeiro do Evangelho. O sentido verdadeiro do Evangelho, cujo fundamento é o amor a Deus e ao próximo. Ela começa da seguinte maneira: levantou-se um doutor da lei, um sujeito entendido, para tentar o Senhor. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja a preocupação desse homem. Ainda que quisesse embaraçar o Senhor, havia uma preocupação principal no coração de todos os homens que criam no Senhor. De todos os homens que tinham fé no Deus de Israel. Mesmo aqueles que eram inimigos de Jesus, que se fizeram inimigos. E qual era essa preocupação? Herdar a vida eterna. A vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é um dom concedido pelo Criador aos seus filhos. Não só é concedido, mas restituído, porque a alma perde a sua eternidade quando inicia o processo criativo. Lá atrás, no começo do universo, as almas foram criadas todas lá naquele lugar, lá no começo de todas as coisas. Então, herdar a vida eterna, para não morrer, era preocupação de todos. Ninguém tinha preocupação com riquezas, prosperidade, sucesso financeiro, sucesso profissional. Esse tipo de coisa não existia. Isso foi criado bem aqui na frente, por lideranças que interpretaram, sob uma outra ótica, os escritos sagrados. O que não quer dizer que essas interpretações são verdadeiras. Ah, mas e a interpretação que o pastor está fazendo? Fundamenta-se nas Escrituras. Não só uma passagem, mas diversas passagens bíblicas sustentam a clara instrução de que o amor ao dinheiro, o apego às riquezas e às glórias do mundo, constitui-se um grave problema para a alma. Para a alma, vai querer se enfiar num negócio desse? Ah, nós estamos desprezando os bens materiais? Não, não estamos desprezando, mas nós queremos fazer entender que nós não estamos no mundo para ganhar dinheiro. Os bens, eles fazem parte da nossa vida, mas eles não podem ser a nossa vida. E o mundo, como está num processo de desequilíbrio, essa coisa de comprar, vender, consumir, ter, possuir, ser,
de acordo com o pensamento do mundo, está por toda parte, prejudicando a vida, destruindo a vida dos homens. Então, naquela época, mesmo as pessoas que eram inimigas de Jesus, elas tinham uma preocupação em herdar a vida eterna. Agora eu pergunto aos irmãos, qual que é a nossa preocupação? Qual deveria ser a nossa preocupação nos nossos dias? Ah, não, tudo que passou, passou. Passou para quem pensa que a alma nasce no ventre de mamãe e que depois que morrer, a alma some. Não é esse o conceito tradicional que nós temos no mundo? Algumas outras variantes, a alma fica dormindo, vai acordar no juízo, a alma vai para o céu, fica por lá até arrumar um outro corpo para voltar aqui, para ir para lá de novo, para morar na eternidade, para viver na cidade celestial. São todas essas concepções que foram criadas pela mente do homem devido a não haver explicação racional para as coisas. Basta você colocar a alma como um ser que foi gerado junto com o universo e que renasce continuamente, porque a alma foi criada para existir no mundo visível, trabalhando na criação de Deus para edificar o futuro, então tudo tem sentido. Você prefere uma doutrina, um ensinamento que tem sentido racional e inteligente, ou prefere as fantasias e ilusões dos dogmas? Então você faz a sua escolha. Ah, mas eu posso seguir o dogma? Pode, você gosta? Gosta. Vai, meu filho. Vai, a alma é eterna, você não vai morrer, mas vai sofrer as consequências de suas escolhas. Assim é para todo o nosso comportamento, para tudo que nós fazemos, há consequências. Há atenuantes também, mas há consequências. Então, este homem era um doutor da lei, era um sujeito muito entendido nos conhecimentos das coisas relacionadas com a lei de Deus. E ele pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde, o que é que está escrito na lei? Como você entende? Essas coisas são importantes, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vejo dessa forma. Então, como é que você vê? Há uma necessidade de haver um diálogo entre nós. Eu penso que nós que somos hoje aquinhoados com essa nova revelação de Deus, precisamos estar com o nosso coração aberto. Os jovens hoje têm uma dificuldade para ouvir os mais velhos, porque se acham envolvidos pelo espírito do mundo, pensam que têm suficiência, porque fizeram universidade, estão na escola, acham que sabem de tudo, não sabem de nada, porque a ciência de Deus ela não tem nada a ver com escola, com conhecimento científico. Tanto que a maioria dos cientistas são descrentes. Então, há uma dificuldade do jovem de ouvir os mais velhos, porque pensa que eles estão ultrapassados. Ora, a experiência acumulada que eles têm, o jovem ainda não tem. Os mais velhos têm uma riqueza que eles não têm. Então, é preciso a gente conversar. E Jesus pergunta para ele, como é que você entende? O que está escrito na lei? Quando a gente tiver uma dúvida, vou fazer uma coisa, o que é que está escrito a respeito do que eu vou fazer? Entende, irmãos? A escritura é um manual, né? É um manual para você orientar a sua experiência existencial e saber de onde você veio, quem você é e a sua destinação. Destinação que eu digo, não é o lugar onde você vai ficar aqui, é aqui que nós existimos. Mas qual é o destino de todas as coisas? E ele respondeu, o doutor da lei, respondeu para Jesus. E disse assim, versículo 27, acompanha comigo aí, com a sua escritura. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Bonito. Olha o resumo das leis divinas. Numa passagem outra, o Senhor diz assim, que as demais leis e profetas, quer dizer, tudo que os profetas fizeram, e tudo que se diz lei nas escrituras,
dependem dessa lei maior. Quer dizer, foram feitas para que o homem possa chegar à lei maior, que é o amor ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, que aqui está a alma, né? Mas é de todo o nosso espírito, que é de todo o nosso viver, e de todas as nossas forças, de todo o entendimento possível a respeito desse Deus, na forma de aplicar os seus ensinamentos à nossa vida. Os ensinamentos de Deus, que tratam da conduta do ser humano, eles são os mais importantes, podem dispensar todas as orientações vindas do mundo, inclusive da ciência. Porque nem sempre a ciência está em concordância com as coisas reveladas por Deus no que toca à conduta do homem e ao comportamento dele. Embora o homem seja livre para escolher, nós não estamos aqui falando de nenhuma doutrina restritiva, presta atenção, para não pensar que nós somos radicais. Ah, são radicais, não sei o quê, moralistas, nada disso. Nós estamos aqui conscientizando que existem leis naturais que convém o homem seguir. Convém. Dizia o apóstolo Paulo, né? Isso é bom para nós. Todas as coisas nos são permitidas, porém nem todas convêm. Tudo é permitido, Deus nos dá liberdade, mas algumas coisas que nós fazemos que não estão em acordo com as leis naturais, que são as regras da criação, podem nos trazer profundos aborrecimentos. Percebe? Nós estamos tomando consciência de coisas profundas, irmãos. Então, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é amar você, não, primeiro, para depois amar o próximo. Esquece isso. Você já nasce gostando de você. Entendeu? Ninguém precisa gostar de si mesmo. É necessário você gostar das outras pessoas. Você já gosta de você. Tudo que faz só voltado para os teus interesses. O interesse da sua família. Esteja atento a isso. Porque o reino é a vida coletiva. O reino de Deus é vida coletiva. Quer dizer o quê? Nós temos que nos preocupar com todos. E essa parábola nos ensina isso. Jesus disse a ele, no versículo 28, respondeste bem, faze isso e viverás. Todo mundo morreu fisicamente. Ele não estava falando da morte física, ele estava falando da vida eterna. O que quer dizer viverás? Faze isso e terás a vida eterna. Porque assim a alma entra em comunhão com a mente de Deus, ela não morre mais. Quem morre é o corpo, mas ela nasce de novo, em outro corpo, em outro personagem, é a mesma alma. Ela só não lembra do passado, porque agora não pode lembrar. Mas no mundo novo, as pessoas vão começar a se lembrar do que viveram em outras vidas, estratos, pequenos fragmentos do passado. Na medida que a humanidade foi evoluindo, passando os milênios, com certeza o homem se lembrará. E ele perceberá que ele é simplesmente uma entidade, um ser espiritual, um ser de natureza transcendental, da mesma natureza do próprio Deus, que anima os personagens ao longo das vidas para trabalhar na obra de Deus, que é a criação. No nosso caso, estamos trabalhando no planeta Terra, para criar aqui uma civilização sem os males que nós vemos hoje. Violência, fome, pornografia, guerras, assassinatos cruéis, sequestros, roubalheira, desonestidade. Nós não queremos um mundo melhor? Todos nós sonhamos com isso. Depois, não é o sonho de Deus, é a determinação de Deus. Só que é necessário que tudo aconteça no tempo devido. O fruto não pode ser colhido fora do tempo. A humanidade está amadurecendo, mesmo com seus muitos erros. E ela vai perceber isso. Os seus equívocos serão percebidos por eventos gravíssimos que vão destruir a vida, destruir o mundo. Por causa do próprio homem, não é porque Deus quer destruir o mundo. O homem que vai destruir a terra.
precisa de eu tentar convencer ninguém, né, irmão? Basta assistir a televisão. Né? Faze isso e viverás. Terás a vida eterna. Não é entrará na vida eterna. O pessoal pensa que vai morar no céu, que a vida eterna é lá. Não. Você terás a vida eterna, viverás. O que é vida eterna? A sua alma, quando desprende do corpo, na morte física, ela não fica perdida. Ela ascende às regiões luminosas da criação, junto dos outros que estão naquela região, que estão por lá, os anjos, as potestades e tudo mais, que são as regiões eternas. Chamamos de regiões eternas, porque está mais perto da eternidade do Criador. Ter a vida eterna é isso, e continuar vivendo agora sob o patrocínio do eterno Deus, não mais envolvido com o espírito do mundo, que tanto sofrimento traz para as pessoas. Ele, porém, querendo justificar-se, diz o versículo 29, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o próximo? Quero saber quem é para eu poder amá-lo. Jesus, então, conta essa história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões, os quais o roubaram e o espancaram e fugiram, deixando o homem meio morto, de tanto espancar, de tanto bater no homem. Ocasionalmente, logo depois, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, um certo sacerdote. E vendo o homem caído, passou de largo. Quer dizer, passou de largo? Foi embora, não parou para ver o homem caído. De igual modo, também um levita, que pertencia à tribo de Levi, eles não tinham terras, porque o papel deles era cuidar dos necessitados, e para isso eles recebiam o tal dízimo, né, que é usado aí nos nossos dias de uma maneira totalmente fora de contexto. Mas, enfim, democracia, liberdade, amém, aleluia, vai aí, faz o que quiserem com o dízimo. Claro que Deus vai tomar a responsabilidade dos homens que fazem isso. Com certeza. Então, os levitas recebiam um dízimo para poder ter o que comer e para poder cuidar dos necessitados, das viúvas, dos órfãos, todo tipo de necessitado. E Jesus mostra aqui que os levitas não estavam cumprindo o papel deles. O sacerdote também passou de largo, foi embora. E o levita? De igual modo, chegou naquele lugar, viu o homem e passou de lado e foi embora. O homem caído, devia estar ensanguentado, possivelmente. Desfalecido. Mas um samaritano, que era considerado um judeu degenerado, que sequer o judeu falava com o samaritano, Jesus usa esse homem, essa figura que era mal vista na sociedade dos judeus, que estava viajando, passou por ali e viu aquele homem caído. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ficou tocado por aquilo. Deve ter dito: o que será que aconteceu? Meu Deus, deixa eu ver isso. O samaritano cria em Deus também, embora diferente um pouco da forma que os judeus criam. Moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se do homem caído, olhou as suas feridas, limpou as feridas, colocou nas feridas azeite e vinho, que era como um remédio para aquele tempo, para aquela época. O vinho ajudava a matar ali alguma bactéria, para não dar infecção. Era um remédio daquela época, porque o vinho tinha propriedades curativas. Também o azeite protegia ainda mais a ferida. Então, ele limpou aquelas feridas, pegou o homem em seus braços, porque o homem estava desfalecido,
e o colocou sobre o seu cavalo, sobre o seu animal. Levou-o para uma pequena estalagem, um hotel. E cuidou desse homem, cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, ao homem do hotel, e disse para ele: olha, eu tenho que viajar, tenho algumas coisas para fazer, alguns compromissos. Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei assim que eu voltar. E aqui, a gente olha aqui no versículo 36, em várias passagens do Novo Testamento, mais no Novo Testamento do que no Antigo, nós encontramos problemas de tradução. O tradutor não entende muito bem a situação que está ali, porque é um conhecimento oculto, e aí ele fica meio perdido e põe uma tradução que fica meio sem sentido. Então, ele no versículo 36, a tradução, ela diz assim: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quer dizer, o tradutor inverteu. Então, nós vamos aqui falar de qual o sentido que nós achamos que é verdadeiro. Qual, pois, destes 3 te parece que viu o próximo naquele que caiu nas mãos dos salteadores? Claro que Jesus está falando que nós temos que amar o próximo. Quem que era o próximo dos que passaram ali? O cara que apanhou, o sujeito que foi roubado. Então, qual deles viu o próximo na figura do homem que foi roubado? O samaritano. Ele respondeu, o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. O samaritano. Aí Jesus disse: vai e faz da mesma maneira, para ele entrar no reino. Que maravilha, né, irmão? Então, o sacerdote, que era um homem que tinha conhecimento das coisas de Deus, era um homem preparado para desempenhar suas funções sacerdotais, como nós vemos nos nossos dias. Só que o espírito de suficiência já havia possuído esse homem. E ele não atendia sequer alguém que estava caído na rua, desaguentado. Temos que ter cuidado, porque o espírito de suficiência continua presente nos nossos dias. E às vezes nós caímos nessa armadilha. Nós pensamos no bem, mas não fazemos o bem. Nós pensamos em fazer as coisas para Deus, mas não conseguimos concretizá-las. Porque esse espírito está rondando e prejudicando a nossa vida. Ele sufoca a nossa vida, a vida de todos nós, preste atenção. Para a gente não virar um sujeito que fala de Deus, mas que não faz o que Deus determina. Não estende a mão a quem está precisando. Não participa efetivamente da obra de Deus, das obras de Deus, que se desdobram em vários tipos de situações, no sentido de divulgar, anunciar a palavra de Deus, acolher as pessoas quando elas tiverem necessidade. E elas vão ter necessidade, porque o fim do mundo está perto. O que nós vamos fazer com os nossos bens, se não for colocá-los à disposição do Senhor? Não é de igreja, não é de liderança, não é de nada. É participar com os teus irmãos daquilo que você pode fazer pelo futuro do nosso povo. E fazê-lo efetivamente. O levita, então, tinha um conhecimento histórico. Porque desde Moisés, eles foram separados para isso. Também estava envolvido nesse mesmo espírito de suficiência. Passou, deixou o homem caído lá no chão. Passou de largo. E de quem menos a gente esperava, não é que o sujeito foi atender o homem que tinha apanhado, que tinha caído. Percebe, irmãos?
Eu tenho aprendido aqui com essa história de ficar em quarentena, né? Nós estamos aí já há alguns meses afastados das atividades da comunidade. Eu tenho observado a conduta dos irmãos, sabe? Aqueles que eram participativos, quando a igreja estava ativa, eles desapareceram. Estão envolvidos em quê? Será que não foram envolvidos pelo espírito da suficiência? Porque nós temos pelo menos 2 estudos semanais. Eu observo a participação de todos, a ausência das pessoas. Onde elas estão? O que estão fazendo? Estariam mesmo desenvolvendo o seu conhecimento, servindo o Deus de Israel em verdade, em espírito e verdade, ou o espírito de suficiência já chegou? E vejo outros novatos, neófitos, chegaram ontem, já fazendo perguntas, participando, acompanhando o fluxo do espírito, irmãos. Então, esse espírito de suficiência, ele é perigoso, porque ele embota a razão, ele tira da pessoa a vontade de fazer as coisas para Deus, porque é mentiroso. Temos que ter cuidado para a gente não ser enganados. Algumas pessoas dizem, pastor, mas às vezes a sua palavra é muito dura. Sim, você quer que eu faça o quê? Não é preferível uma palavra dura que possa acordar você do teu sono letárgico, do que você acordar depois na região da morte, quando morrer? Pode morrer logo, hein? Pode, quem vai saber o dia de ir embora? Ninguém sabe. Como o reino não chegou ainda, irmãos, como o reino não chegou, pode acontecer de você parar na morte, hein? E ficar uma temporada por lá, para perceber que seu espírito de suficiência não é nada. E que o ABCD que você estava aprendendo na comunidade não passa das primeiras lições, como se estivesse no jardim da infância. Sem compreender a profundidade das coisas, a gravidade das coisas de Deus e suas consequências. Prefere o discurso duro ou prefere a canção dos tolos, como dizem as Escrituras? E a Escritura diz isso. Muita gente gosta da canção do tolo. Ah, bonito, glória, glória, aleluia, blá, 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 e tal. E não gosta de falar das coisas do luto. Não gosta de falar das coisas que realmente interessam, porque são elas que produzem a felicidade verdadeira, ou que pode lançar você no sofrimento, na desgraça. Então, o espírito de suficiência, ele está presente nos nossos dias, irmãos, inclusive na nossa comunidade. Eu recomendo aos irmãos que orem muito a Deus para tirar esse espírito do coração de vocês. Eu tenho feito a minha parte, tenho orado. Mas os irmãos podem ter certeza que depois que passar esse tempo, essa enfermidade, essas coisas que estão sobre a terra, a vida vai ser outra, viu? E a vida na comunidade vai ser outra também. Anota aí. Não vai ser mais como era antes, não. Porque esse tempo está mostrando muito bem a situação de cada um, porque o espírito da igreja foi tirado. E agora sim nós sabemos quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Então, enquanto é tempo, arrependa-te. Procura com zelo instruir a tua alma, meu irmão, minha irmã. Procura com zelo cuidar das coisas do nosso Deus. E não diga para mim assim, olha, pastor, eu estou cuidando de casa, da minha esposa, dos meus filhos, do meu papagaio, do meu periquito. Não fale isso para mim. Porque Jesus diz, olha, você não faz mais que a sua obrigação. Por isso você não vai entrar no reino de Deus. Ele chama isso de servo inútil. Porque o que nós fazemos, que são as nossas obrigações e deveres, não estamos fazendo nada demais. Eu preciso participar da edificação do reino. E aí sim, eu preciso cuidar das pessoas que estão à minha volta. Ah, você tem um parente seu que está doente, alguém que precisa de atenção, você tem que ir lá trocar fralda, tem que ir lá ajudar uma pessoa idosa, ou alguém que está acamado. Isso é problema para você? Isso é bênção para você. É bênção. Ainda bem que Deus te deu essa oportunidade de ter alguém na tua família que precisa da tua atenção. Olha, abre seus olhos. É tudo que você pode fazer. Se você não estivesse cuidando dessa criatura, você sabe o que você estaria fazendo? No mundo. Estaria no mundo. Inventando moda.
Porque nós não estamos aqui para viver, para nos divertir. Nós estamos aqui nos preparando para o futuro dessa humanidade, nos credenciando para participarmos do reino. Então, Jesus diz, olha, não basta ser religioso, não basta nem ser sacerdote, não basta nem ser doutor da lei, não basta ser levita, isso tudo não interessa quando você não estende as suas mãos para aquele que está sofrendo. Tá bem? Olha, eu estou vivamente preocupado com o nosso povo. Vivamente preocupado. É preciso a gente acordar e começarmos a falar do nosso Deus na nossa casa, na mesa, quando nós estamos às refeições. Sabe, falar do reino sem medo. Falar da história do nosso Deus, dos nossos filhos, a expectativa que nós temos em torno dos nossos filhos, do futuro dos nossos filhos, do casamento dos nossos filhos. Eu tenho observado, eu sou muito observador nesse sentido. Eu vejo que muitos irmãos ainda seguiam pelo mundo, falam de Deus, ouvem as coisas de Deus, mas seguiam pelo mundo. Os costumes do mundo são costumes mundanos, são coisas que não têm nada a ver com a realidade. Frequentemente se afasta da graça de Deus. Frequentemente. E os irmãos vão fazendo isso, como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. Então, enquanto é tempo, é melhor você refazer sua caminhada. Pensa bem. Pensa bem. Se você não está agindo como levita, como sacerdote. Tá? Cuida de tudo direitinho na tua casa, e na tua vida, porque a hora da gente acertar a caminhada é agora, viu? Na hora que começar a ruir o sistema, meu pastor, não sei o quê, aleluia. É assim, todo mundo maravilhosamente bem. Não participam das coisas como deveriam participar. E só nos procuram quando temos que orar para alguém que vai morrer, ou está morrendo, está com a morte batendo na porta. Pastor, ora. Tá bom. Quando não tem ninguém morrendo, não tem nem notícia. É possível construir o reino de Deus em cima de uma coisa dessas? Pensa bem, se você vai participar do reino de Deus. Se continuar assim. Tá? Nós somos apaixonados por Deus. Nós somos apaixonados por Jesus. Nós somos apaixonados pelas Santas Escrituras. Apaixonados por tudo aquilo que vem do eterno. E assim devemos viver, cuidando de tudo com amor, espalhando nossos bens a quem nós pudermos. Socorre a quem você puder. Olha o cuidado que esse homem teve. Né? Jesus não está dizendo para você parar de trabalhar, para ir atrás do sofredor, do pobre, do miserável. Mas ele diz para você estender as mãos quando o miserável estiver no teu caminho. É pedir muito? Não, não é pedir muito. Olha o cuidado desse homem. Ele pegou o sujeito lá caído, machucado, levou numa estalagem, instalou o homem lá, está aqui. Ficou com ele de um dia para o outro. Deve ter orado com ele, enfim. Mas ele tinha o que fazer, ele trabalhava, estava viajando. O que ele fez? Ele foi cumprir com as suas obrigações, mas ele disse para o homem do hotel, olha, cuida desse homem ferido para mim, para que ele fique bem. Eu vou te deixar aqui uma certa quantidade de dinheiro para você cuidar dele. E se você gastar mais, assim que eu voltar da viagem, eu acerto tudo com você. Olha o cuidado dele, o zelo, a atenção. Irmãos, percebe? Então, assim, ele teve o cuidado. Ele não disse, você cuida dele aí, depois, que eu voltar, eu te pago. Não, ele deixou dinheiro, uma quantia para pagar aquele pernoite, mais alguns, possivelmente. Olha o cuidado do homem, porque ele sabe que o mundo funciona assim. Se ele falar, depois eu volto aqui para pagar, o homem fala, pode levar seu doente embora. Mas ele sabe o que ele fez. Ele deixou dinheiro com o homem e falou, cuida dele para mim. E se gastar mais, quando eu voltar, eu acerto com você. Pronto. Agiu com inteligência, com sabedoria. O que mostra que não basta ser levita, não basta ser sacerdote, não basta estar nessa igreja ou naquela. Não basta dizer que nós somos povo de Deus, que nós somos Israel. É necessário agir. O reino de Deus se faz por ações, não é por achismos. Tá bem? Vamos refletir sobre isso, tá? Essa é a palavra de Deus para este dia.
nós sejamos abençoados e guardados no divino amor do nosso Pai. E que Ele tenha misericórdia de todos nós. Né? Precisamos. Bem? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia, concede-nos agora a graça de recebermos o Teu Espírito para nos trazer conforto, entendimento e sabedoria. Te agradecemos, ó Deus, as palavras que vieram para nos alertar sobre os perigos que corremos nesse momento em que o Espírito, que é inimigo, Senhor, de todos nós, se engrandece no mundo com as suas glórias, poderes e mentiras. Que o Senhor nos proteja, meu Deus, a todos nós, a toda a nossa família, nossos amados, o nosso povo, todas as nossas ovelhas, os nossos irmãos que estão começando a caminhada. O Senhor possa dar a eles lucidez para buscar incessantemente a sabedoria, o entendimento. Concede-nos, ó Deus, a humildade necessária para estarmos diante de Ti, do Teu infinito patrimônio de saber e de ciência. Que a Sua paz, a Sua bênção esteja nesse instante envolvendo todos os irmãos que recebem a palavra. Nós possamos ter consolidado neste dia que nos reunimos as obras que fizemos nos últimos 6 dias, meu Deus, da nossa vida. Que prepares a nós mais um período de lutas, concedendo-nos vitória, afastando da nossa casa a doença, a enfermidade, a peste, derramando sobre nós nesse instante o Teu Espírito que cura, que liberta, que nos faz enxergar a verdade. O Seu amor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer aos irmãos amados que estiveram recebendo a nossa palavra em vários lugares, especialmente aos nossos líderes, pastores, aos nossos amados irmãos, as famílias, os que estão passando por provas. Que Deus possa, nesse dia, trabalhar para nos ajudar. Durante a noite, durante o nosso repouso, nossa alma se liberta. Então, podemos continuar sendo instruídos, porque a alma não cansa. Quem cansa é o nosso corpo. Ele precisa dormir, mas a alma não tem necessidade. E vamos pedir a Deus que nos leve para perto dele, para refazer as nossas forças e nos conceder juízo e entendimento. Que as bênçãos do Eterno permaneçam com todos nós. Amém.